Olá, guerreiros e guerreiras do estudo. A aula de hoje falaremos sobre aposto e vocativo. Se inscrevam no meu canal, não deixem de acompanhar, deixe aquele like. Aula facilitada de gramática. Gravaremos um curso completo. Vamos, que é sucesso! Então, pessoal, aposto, tá? É o próximo assunto de termos acessórios. O aposto cai também no seu concurso. E o que é o aposto, Hamilton? O aposto nada mais é que uma explicação relacionada ao seu substantivo, que é o foco central do seu período. Então, nada mais do que isso. E aí nós vamos trabalhar com as especificações de cada um, tá? Cada um tem a sua atribuição, tem a sua característica, e eu vou falar de cada um para tentar te ajudar. Observe o seguinte, pessoal, o aposto explicativo, tá? Esse aposto explicativo ele é interessante por quê? Porque ele tem algumas características relacionadas diretamente a ele, tá? Ele é único por isso. Eu sempre uso esse primeiro exemplo que fica mais fácil da pessoa compreender. Você que é guerreiro ou guerreira do estudo, você vai compreender melhor essa situação. O que acontece? Você liga para qualquer empresa e aí você pede para falar com o João, beleza? E o que acontece? Só que você não especifica qual João que é. E o telefonista não tem culpa disso. E aí ele vai te perguntar: senhora ou senhor, qual João o senhor quer falar? Ou a senhora quer falar? O João enfermeiro, o administrador ou o tesoureiro? Observe que o aposto que eu acabei de falar, que é uma explicação relacionada ao meu substantivo, que é o foco do período, ele está relacionado diretamente a isso. Olha só a característica dele, a explicação dele. João, o tesoureiro, não veio hoje. Observe o seguinte, pessoal, ó, esse aposto aqui, ó, essa explicação relacionada diretamente ao meu substantivo, tá? Ela tem uma característica única e interessante. Qual é essa característica única e interessante, Hamilton? Essa explicação que eu acabei de falar, que é o aposto, ela está relacionada ao meu substantivo do período e ela sempre vai vir entre vírgula, entre alguma pontuação específica. Então, observe que tinha 3 Joãos na empresa. E eu, para definir, para separar o João que eu estou falando, eu usei uma característica própria dele, que é o tesoureiro. É muito simples, é mais fácil do que você imagina. Olha só, Abraão, o pai da fé, foi um grande exemplo. Olha só, pessoal, o pai da fé é o meu aposto, é o que é relacionado ao meu substantivo. E vocês vão observar isso no aposto explicativo, ó. Olha a pontuação aqui, ó, travessão. Então, Hamilton, para me ajudar, qual é a principal característica aí? Só normalmente vai vir, ó, entre aí, ó, coloca aí, entre vírgula, pode vir entre parênteses, pode vir entre travessão, conforme vocês viram aí, entre outros. Os que mais aparecem são esses 3 fatos aqui. Exercite bastante, beleza? Então vamos para o próximo caso, que é curtinho, ó. Aposto especificativo. Calma aí, o aposto especificativo já tem que ver alguma coisa na minha mente. Eu sei que o aposto em geral é uma explicação relacionada ao meu substantivo. Mas o especificativo, olha a palavra que está falando. Quando eu escuto essa palavra no aposto especificativo, vocês vão entender o seguinte no campo semântico. O que é campo semântico? No significado da coisa, vocês vão entender o quê? Vocês vão entender que eu tenho uma limitação. Tudo bem? Vamos provar no exemplo? Olha só, o rio Amazonas é extenso. Observe que rios existem vários. E aí eu começo a dar ênfase, eu começo a limitar a minha característica. Ó. O rio Amazonas, olha a característica aqui, pessoal, é extenso. Observe que aí eu pergunto e provo para vocês que há uma limitação. São todos os rios que são extensos ou o Amazonas? Pessoal, observe que ó, eu especifiquei ó, o rio, meu rio é o rio Amazonas. Hamilton, se vier uma
uma questão mais difícil, você sai procurando, tudo relacionado ao seu substantivo. Olha só, no mês de novembro, o político usou a palavra respeito em seu discurso. Eu começo a analisar e ver que foi relacionado a ele, pessoal. Observe o seguinte, olha só. Foi em qualquer mês que o político falou? Negativa, foi o mês de novembro. Eu estou especificando, eu estou limitando. O político usou a palavra respeito. E aí eu começo a limitar. Foi qualquer palavra que ele usou? Negativa, foi a palavra respeito. Então observe que tudo isso aqui está relacionado ao político, tudo bem? São características, são especificações, são limitações. É só vocês verem isso, que não foi em qualquer mês e não foi qualquer palavra, foi a palavra respeito. Tudo bem, pessoal? O aposto distributivo, ele também é muito rápido de ser falado, tá? Então você vai anotar aí qualquer artigo ou pronome. Normalmente que acontece pronome. Por que distributivo? Ele distribui as características relacionadas ao seu substantivo. É claro que esse exemplo poderia estar extenso e até o final. E aí você iria entender melhor. Mas aqui dá pra gente safar. Ó. Ana e Rodrigo foram vencedores. É um termo usado lá em redação. É claro que a gente está falando de análise sintática. Sistema anafórico, catafórico, aquilo que retoma, aquilo que se segue, por aí vai. O que acontece? Ana e Rodrigo foram os vencedores. Ó. Aquela no balé e este na corrida. Observe o seguinte, isso aqui era para estar seguindo aqui, pessoal. Observe que aquela da esquerda para a direita está se referindo ao meu substantivo que está mais longe, até porque a desinência me ajuda. Ó. Aquela quem? Ana. Observe que esse aposto, que é a explicação, eu estou usando artigos ou pronomes para distribuir a característica relacionada ao meu substantivo. Aquela foi vencedora no balé, então eu distribuí. Isso aqui é para ele. Eu usei pronome demonstrativo de longa distância para distribuir as características de Ana. E este, tá? Que é da direita para a esquerda, está mais perto. Este, pronome demonstrativo este ou esse. Ó. Eu usei este para relacionar a característica, ó, distribuir as características relacionadas ao Rodrigo. Então, observe quem foram vencedores. Este, ó, Rodrigo, este na corrida, aquela no balé. Por isso que o nome é aposto distributivo. Tudo bem? É bem tranquilo. Vocês estão reparando que cada um tem a sua característica própria. Aposto recapitulativo. Ou, anotem aí, ó, resumidor, se cair na sua prova, tudo bem? Então, olha só. O autor ele começa a citar vários substantivos, tá, pessoal? Dinheiro, poder, carro, tudo passa. Por que ele é recapitulativo? Olha só como é que as palavras me ajudam. Recapitulativo. Eu estou usando apenas uma palavra para retomar tudo aquilo que eu falei. Por isso que ele é recapitulativo. Ou resumidor, porque eu estou usando apenas uma palavra para retomar tudo aquilo que eu falei. E que palavra é essa, Milton? É o tudo, ó, meu pronome indefinido. Observe que o autor começou a citar dinheiro, poder, carro. Tudo passa. Esse tudo aqui, pessoal, foi usado para retomar tudo aquilo que já foi citado. Para não precisar citar novamente, no meu aposto recapitulativo, que é conhecido como resumidor, eu usei essa palavrinha aqui para recapitular tudo aquilo que foi falado. Hamilton, pode me ajudar mais? Claro! Quais são as palavras que mais aparecem aí? Ó? Tudo, o nada, o nenhum, o todo, entre outros aí, tudo bem? Foca na morfologia e arrebenta a sua prova. Esses são os 4 apostos aí que nós acabamos de ver. Aposto enumerativo é a mais simples ainda. Quais são as principais características, Milton? Os 2 pontos, vírgula, entre outras aí, tá, pessoal? Para que a gente possa
continuar falando do assunto aí. Por que o Hamilton já chegou definindo essa característica? Para você não confundir com aposto distributivo ou muito menos recapitulativo. Cada um tem a sua característica, pessoal. Por favor. Olha só. Aposto enumerativo. Ó. Li 2 grandes livros. Observe que esse aposto, pessoal, ele tem uma ênfase maior na fala do autor ou do substantivo que está lá no seu texto, está lá no seu período. É como se alguém fosse realmente falar ou declarar alguma coisa. Olha só. Li 2 grandes livros. Olha a resposta aqui, ó. O bizu aqui, ó. 2 pontos. E aí a pessoa, o autor declara, ó, Sagarana e Dom Casmurro. A princípio são ótimos livros, tudo bem? E a gente, para finalizar, tem o aposto da oração, tudo bem? Esse aposto da oração é o quê? Observe que uma matéria se acopla a outra. Sem ela, sem a primeira matéria, você não vai conseguir entender muito isso aqui. E observe que eu vou dar algumas dicas aqui. Porque, pessoal, ó, se a prova te perguntar o que é aquilo ali morfossintaticamente, você já sabe matar a questão. Não adianta você querer inventar. Então, olha só. A princípio, esse o é um artigo, você sabe disso. Mas se ele vir antes do meu pronome relativo, o que é meu pronome relativo, Hamilton? Pessoal, dá uma olhada lá em morfologia, para você chegar aqui voando. O que é o pronome relativo? Ele concorda com o sucessor e com o seu antecessor. Como é que eu vou provar esse pronome relativo? Ele tem várias funções sintáticas e aí eu consigo trocar ele pelo qual, se for masculino singular, ou os quais. Se for feminino, a qual ou as quais. Tudo bem, pessoal? Observe o seguinte. Esse artigo, antes do meu pronome relativo, pessoal, ele equivale a um pronome demonstrativo aquilo. Tudo bem? Então, por que é aposto da oração? Olha só, estudou bastante. O que deixou a mãe feliz. Aí você pergunta aqui, ó, o que deixou a mãe feliz? Olha aqui, aquilo, ó, pronome demonstrativo de longa distância, ó, aquilo, ó. Aquilo que, Hamilton? O fato de ter estudado bastante. Esse é o meu aposto. Por que é aposto da oração, Hamilton? Porque eu tenho verbo, lembra lá? Para ter oração tem que ter verbo? Então, observe que dentro do meu aposto eu tenho um verbo. Então, aposto da oração. Pessoal, é muito simples. Normalmente vocês vão trocar. O que deixou a mãe feliz? Aí, ó, o fato, o episódio, a situação, entre outras. É banal isso aqui, tudo bem? Então, isso aqui que vale tudo isso aqui que foi falado. É apenas praticar, fazer muitos exercícios e ser feliz. Você quem faz o seu estudo. Vocativo é o último assunto de termos acessórios. E é claro que você fica alegando lá, ó, vocativo. O que é esse vocativo? O vocativo é uma interpelação. E de repente você até grava isso aí, mas só que a banca sabe disso. E o que a banca vai fazer? Ela vai mexer com o seu vocativo. E aí você vai cair na pegadinha ridícula que é o vocativo. Porque você só gravou a interpelação, que é o chamamento que os livros falam. E eu trago uma novidade para você. É mais fácil do que você imagina. Por quê? O que você tem que fazer? A análise sintática, ó, verbo. Quem veja? Tu ou você? Dependendo da situação da questão. E aí eu faço a pergunta, ó, retorno para o verbo e faço a pergunta, veja o que? Depois que eu acho o sujeito, só pode ser o que, o quem? Objeto direto, verbo transitivo direto. Aí, ó, observe que Antônio, pessoal, olha o bizu do vocativo. O seu vocativo não faz parte nem do sujeito e nem do seu predicado. O que é meu predicado, Hamilton? Do meu verbo para lá. Observe que o seu vocativo sempre vai ser isolado por vírgula. Agora, quem quiser fazer também, o chamamento, a interpelação. Ó, Antônio,
dá certo também, mas cuidado que a sua banca mexe com ele. Ó. Quem veja? Tu ou você. Veja o quê? Aquela montanha, objeto direto, verbo transitivo direto. Não adianta, o vocativo não faz parte nem do sujeito e nem do seu predicado, pessoal. E aí, Hamilton? E ele sempre é isolado por vírgula. O meu medo é a banca jogar no meio da questão e você se desesperar e errar. Então, cuidado. Olha só, veja aquela montanha. Quem veja? Tu ou você? Ó. Veja o quê? Aquela montanha, objeto direto, verbo transitivo direto. Moral da história, Milton. O meu vocativo não faz parte nem do meu sujeito e nem do predicado. Por isso que é muito importante a análise sintática. E por hoje é só. Ficamos para o próximo vídeo, que vai ser o vídeo de orações. Alô, galera. Falou, guerreiros e guerreiras do estudo. Não deixem de assistir. Deixem seu like, se inscreva no meu canal. Vamos que é sucesso.